Convido para ter a palavra a doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad, engenheira química, higienista ocupacional e com formação básica em engenharia química e de segurança, especialização em agentes químicos no Instituto Nacional de Higiene e Seguridade do Trabalho, na Espanha, e falará em nome da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e do Instituto Brasileiro de Crisotila. E não posso deixar de registrar que o patronímico é caro para nós que somos da área de Direito do Trabalho. Excelentíssimo ministro Marco Aurélio, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo senhor subprocurador-geral, para mim é uma honra poder estar aqui e trazer um pouco da higiene ocupacional, já que ela não é normalmente a ciência mais falada e não será a mais falada durante esta audiência. Na verdade, eu, há mais de 35 anos, sendo desses 35 anos, 30 deles dedicados à Fundacentro, trabalho com estudos e pesquisas relacionados aos agentes ambientais de uma forma geral, visando a proteção da saúde do trabalhador. Esse foi o meu objetivo de vida toda. E eu fui gerente da Divisão de Higiene do Trabalho da Fundacentro, e naquela época eu tive a oportunidade de iniciar de uma forma mais intensa os estudos e pesquisas na área de asbesto, que acabaram culminando no primeiro acordo coletivo de trabalho, em cima de trabalho desenvolvido pela Fundacentro e também na Lei 9.055. Então, o meu relacionamento com asbesto vem dessa preocupação em fazer a implantação de medidas de controle para proteger a saúde dos trabalhadores. Nosso objetivo aqui é passar alguns conceitos de higiene ocupacional, eu não vou falar da parte médica, alguns conceitos com relação ao risco relativo de câncer, algumas exigências legais existentes no Brasil, não só para o asbesto, mas também para os demais cancerígenos, colocar os aspectos técnicos da posição americana com relação ao banimento do asbesto e falar sobre os substitutos prováveis do asbesto, em especial aqui no Brasil. O mais importante é fazermos uma diferenciação entre perigo e risco. Este é um ponto básico da higiene ocupacional, porque o perigo é a capacidade de um agente químico produzir um efeito num determinado órgão do organismo. Ele é imutável, ele depende da substância, ele é intrínseco. Já o risco é a capacidade, a probabilidade, a chance dessa substância causar o efeito previsto pelo perigo. Essa é uma diferença muito grande e o risco ele vai depender da exposição e desse tempo de exposição. Do ponto de vista do higienista, os riscos são controlados. O perigo, não. A IARC, ela classifica os cancerígenos com base no perigo intrínseco das substâncias. Ela não se preocupa com a parte do risco ou da probabilidade de se reduzir o risco ou fazer um controle mais eficiente. Ela analisa a substância, as características intrínsecas da substância. Mas, como já dissemos, o risco ele está relacionado com a dose que se expõe àquela substância. Paracelso já dizia há muito tempo, e é uma frase conhecida de todos nós, que todas as substâncias são tóxicas. O que vai variar entre um remédio e um veneno é a dose a que ficamos expostos a ela, a que ingerimos. O asbesto, como a maioria dos produtos químicos, infelizmente, produz efeitos significativos sobre o organismo humano. E aí eu faço uma indagação.
Será que é possível, do ponto de vista da higiene ocupacional, a utilização segura do asbesto? Do meu ponto de vista técnico, eu entendo que sim. Nós não conseguimos reduzir a toxicidade ou a carcinogenicidade do asbesto, mas certamente poderemos utilizá-lo controlando o risco. O que será necessário são adoções de medidas de controle, muitas vezes exigindo alta tecnologia. Na verdade, aqueles que propugnam o banimento e aqueles que propugnam o uso seguro têm o mesmo objetivo: impedir o aparecimento de efeitos adversos à saúde dos trabalhadores ou da comunidade para aqueles que tratam da parte do meio ambiente. A única diferença é que, no banimento, se retira de uma forma definitiva a exposição dentro do ambiente ocupacional, enquanto que, no uso seguro, se busca qual seria o nível possível de exposição para que não houvesse o dano à saúde ao longo de toda uma vida de trabalho. Eu estou falando da parte ocupacional, porque é aquilo a que eu me dedico durante todo esse tempo. Exatamente, existe uma instituição, uma associação de higienistas governamentais, que ela é uma associação independente, ela não é governamental, ela não faz limites de consenso, ela não está preocupada com o ponto de vista econômico, se será viável ou não adotar aquele limite que ela estabelece, e ela é uma referência no mundo todo, nos estabelecimentos exatamente desses limites de exposição. Qual seria a condição que uma determinada substância ou um determinado agente físico, por exemplo, poderia estar presente num ambiente de trabalho sem causar um dano à saúde do trabalhador. Ela se baseia nos dados de laboratórios com animais, que vêm sendo apresentados pelos diversos expositores, e nos estudos epidemiológicos, em especial, estudos epidemiológicos de longo prazo e, de preferência, com concentrações mais reduzidas. É importante nós darmos o conceito de limite de exposição, que, na nossa legislação, ele é denominado de limite de tolerância. Hoje, a terminologia mais moderna é limite de exposição, e na CGH ele vai ser denominado de TLV. Na verdade, o limite de exposição representa as concentrações máximas de determinados agentes químicos ou físicos, às quais se acredita que a maioria dos trabalhadores possa estar exposto repetidamente, dia após dia, sem sofrer efeitos adversos à sua saúde após o término da vida laboral, e que possa levar a sua saúde em frente até o fim de sua vida, tendo uma aposentadoria decente, podendo aproveitar sua aposentadoria. Na verdade, em função disso, nós, sabendo que o asbesto é um carcinogênico reconhecido para o ser humano, e isso nós estamos falando de todas as formas de asbesto, não só dos anfibóreos, estamos falando também do crisotila. A partir do momento em que nós sabemos que o asbesto é cancerígeno, nos vem uma pergunta: será que é seguro eu trabalhar com substâncias cancerígenas? Será que existe um limite para substâncias cancerígenas, de uma forma geral? A resposta vem até, em termos do asbesto, dentro do próprio critério 203, que já foi citado por outros expositores que me antecederam. O grupo-tarefa da OMS, ele notou que há uma relação dose-resposta para todas as doenças relacionadas com o crisotila. Vocês vejam que eu estou me atendo ao crisotila. Não estou me preocupando com o anfibólio, que já está banido em termos do Brasil. Isto que quer dizer, a hora em que eu falo que ele tem um efeito dose-resposta, que reduzindo a dose, eu reduzo o efeito. A partir daí, começa a haver uma preocupação. Será que há uma dose, nada quantidade, que abaixo dela
não aparecerá a doença? Este é o questionamento que é feito. Na verdade, a CGIH, ela, inclusive, baseada nesse efeito dose-resposta, ela foi buscar todos os estudos epidemiológicos disponíveis, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, e ela chegou à conclusão que, no caso do asbesto, era possível estabelecer um limite, abaixo do qual não seria esperado o aparecimento de um efeito adverso à saúde. Esse limite é de 0,1 fibras por centímetro cúbico, e ela coloca bem claro uma notação A1, que no caso da CGH é carcinogênico reconhecido no ser humano. Então, não é que ela coloca um limite porque acha que ele não é carcinogênico. Não, ela coloca o limite e deixa muito claro que ele é um carcinogênico. Por quê? Porque isso é importante. A hora em que nós sabemos que uma substância é carcinogênica, mesmo ela tendo limite de tolerância, nós devemos manter as concentrações o mais baixo possível. De preferência, longe até desse limite estabelecido dentro dos conhecimentos obtidos pela ciência. E mais do que isso, a CGIH, ela reconhece, porque esse limite é para todas as formas, mas ela reconhece que o crisotila oferece um menor risco do que os anfibólios. E isso é reconhecido também pela Organização Mundial da Saúde. Isso, do ponto de vista de higiene ocupacional, nos leva a entender que, se o 0,1 fibras por centímetros cúbicos, ela é um limite para todas as formas, certamente para o asbesto crisotila, este limite terá uma margem maior de segurança. Agora, é importante, porque, sim, pode-se dizer, mas a CGH ela gosta de estabelecer limites, então é uma associação que está preocupada em estabelecer limites. Ela estabelece limite não só para o asbesto, como cancerígeno, ela estabelece limites para outros cancerígenos também. E aqui eu gostaria de colocar alguns cancerígenos que são amplamente utilizados no nosso país e que têm limites estabelecidos na CGIH. Então, o arsênico, por exemplo, que é utilizado em conservantes de madeira, na fabricação de vidro óptico, ele também produz câncer do pulmão, se ultrapassar dos limites, tem limite da CGIH, mas, pasmem, na nossa legislação não existe restrição nenhuma, apenas pagamento de adicional de insalubridade. No caso do benzeno, que é utilizado nas siderurgias e há uma exposição nas refinarias de petróleo, existe um limite para a CGIH e o limite da nossa legislação está muito acima do que o limite preconizado por aquela associação. O cloreto de vinila, que é uma matéria-prima utilizada para a fabricação do PVC, que é um plástico que todos nós utilizamos em nossas residências, também tem um limite, ele causa câncer, tem um limite estabelecido pela CGIH, e o limite existente na nossa legislação está 156 vezes acima do limite preconizado pela CGIH para a proteção da saúde do trabalhador. O cromo, que é utilizado nas galvanoplastias, os metais cromados são usados em automóveis, aqueles metais prateados, né? E ele causa um câncer de pulmão, tem limite na CGIH, e na nossa legislação ele está listado para fins qualitativos para pagamento de adicional de insalubridade. Quer dizer, sem restrições, sem nenhuma preocupação. Agora, é importante, porque se poderia dizer, a CGH estabelece limite para tudo. Não. Quando a CGH não tem a certeza de que há um limite seguro para a proteção da saúde do trabalhador, ela não estabelece limite. Então, para aquelas substâncias cancerígenas que ela não crê, pelos estudos todos realizados no mundo todo, que haja um limite seguro, o que ela faz é estabelecer uma notação L, que se representaria e não deveria haver nenhum contato por qualquer via de exposição. Importante colocar que hoje a CGH tem 15 substâncias listadas com essa notação L.
No Brasil, 4 dessas substâncias estão listadas com mais ou menos esse mesmo tipo de notação, onde se diz que elas têm, não podemos ter nenhum contato por qualquer via de exposição. Mas as outras 11 substâncias não têm restrição nenhuma no nosso país. Elas podem ser usadas de forma livremente. Com relação ao risco relativo de câncer, do câncer, eu gostaria de colocar que o risco relativo é o número de vezes que a população exposta a um determinado cancerígeno está mais propensa a desenvolver um câncer do que a população que nunca esteve exposta a este agente. No caso do asbesto, o risco de câncer é de 2 vezes, 2,0. Já o risco relativo ao cromo é 2,8 vezes maior para a população exposta do que para aqueles que não são expostos. No caso do arsênico, o risco relativo é maior ainda, é 3,7 vezes que a população exposta pode ter o câncer, ao invés da população não exposta. Isso mostra os 3 causam câncer do pulmão. Do ponto de vista de higiene ocupacional, para mim fica muito claro de que não há muito sentido em se banir, por exemplo, o asbesto, ou se criar restrições excessivas para o asbesto, se a própria União não tomar uma posição com relação a todos esses outros agentes cancerígenos que estão expondo os trabalhadores, muitos deles sem nenhuma restrição, sem nenhum controle. Eu trago um exemplo do que ocorreu nos Estados Unidos do ponto de vista técnico. Estou me embasando apenas do ponto de vista técnico. Em 1989, a Agência Americana de Proteção Ambiental fez o banimento do asbesto naquele país. Em 1991, quer dizer, houve todo um processo judicial em cima de exposições técnicas, de avaliações dessas exposições técnicas feitas por especialistas e estudos. A Corte Americana ela cancelou esse banimento e devolveu a regulamentação, pedindo que a Agência Americana de Proteção Ambiental verificasse uma situação intermediária entre o banimento total e a situação que existia naquela época nos Estados Unidos. Hoje, o asbesto é permitido, porque a EPA não recorreu dessa decisão, mas o que é importante que a gente coloque tecnicamente é um fundamento importante de comparação. O que exatamente a EPA fez? Ela estabeleceu um limite, que é esse 0,1 fibras por centímetros cúbicos, que é o limite hoje vigente para todas as formas de asbesto nos Estados Unidos. Esta mesma Corte Americana, ela levantou um aspecto com relação aos substitutos. Porque, como higienista, a minha defesa sempre foi de que nós devemos substituir um produto tóxico por um produto menos tóxico. Mas nós temos que saber qual é a toxicidade do produto substitutivo, para que nós possamos saber quais são os controles que deveremos adotar no caso dessa substituição. E o que nós verificamos é que os substitutos não necessariamente têm uma condição conhecida atualmente. E isso foi, inclusive, um dos objetos da Corte Americana para levantar que talvez, inclusive pelo desconhecimento, não se sabia até que ponto a substituição ela poderia ser benéfica aos próprios trabalhadores americanos. Então, na verdade, hoje, se nós formos olhar a Organização Mundial da Saúde preocupada com a substituição, ela fez um workshop, e dentro desse workshop, ela buscou, dentro dos substitutos do asbesto, quais eram os efeitos esperados destes substitutos a longo prazo. Porque os senhores verificaram que foram falar por vários expositores que, no caso de fibras, a tendência de aparecimento da doença é de longo prazo. E o que aconteceu nesses estudos é que, no caso dos substitutos mais prováveis de serem utilizados no Brasil,
a Organização Mundial da Saúde chegou à conclusão que eles ofereciam um perigo indeterminado. Isto quer dizer, não haviam estudos suficientes que pudessem comprovar que eles não iriam oferecer riscos a longo prazo. Então, os que estão aqui grifados em amarelo é o resultado da Organização Mundial da Saúde e que estariam com efeitos indeterminados. Então, o que nós podemos dizer, e isso do ponto de vista de higiene, que talvez a substituição de um risco muito conhecido e que atualmente tem um controle bem rígido, tem uma legislação específica, hoje eu realmente fico contente de saber que nós conseguimos, no Brasil, na época, trazer uma coisa rara, que era a obrigação dos trabalhadores e empregadores juntos resolverem o controle. Então, o risco é de nós substituirmos um risco conhecido por um risco que não está bem estudado e que talvez não tenha ainda um arcabouço legal necessário para o seu controle. Então, só para terminar, eu gostaria de colocar que, na verdade, os cancerígenos, eles podem, muitas vezes, serem utilizados. Eu acredito que nenhum de nós aceitaria um mundo hoje sem a possibilidade do uso dos equipamentos de medicina diagnóstica, que são onde se utiliza a radiação ionizante, que, pelo mesmo IARC, ela é considerada cancerígena para o ser humano, mas que, se usada sob controle, como ela é na medicina, ela não deve trazer dano nenhum para todos nós. O que nós entendemos é que a doença é que deve ser erradicada através de medidas de controle eficientes, que haja uma fiscalização efetiva, e do ponto de vista técnico de higienista, eu entendo que a falência, que o banimento, sair com a substância, é quando a gente confirma que houve a falência tanto da ciência e tecnologia na adoção de medidas de controle, quanto no órgão públicos na fiscalização desse uso. Muito obrigada. Sim. Doutor Guise. Senhor presidente, gostaria que se a expositora pudesse falar sobre qual é a higiene ocupacional do peão de obra incumbido de montar um telhado de fibrocimento, incumbido de recolher os cacos de um telhado demolido pelo vento ou por chuvas de pedra, incumbido de demolir uma residência ou prédio, da exposição indevida de fibrocimento em lixões ou em locais de despejo irregular, das pessoas atingidas pelo vento que incide sobre aquela mina a céu aberto e que atinge até, segundo o que já foi exposto, até 10 quilômetros adiante. Eram essas. Senhor procurador, subprocurador-geral, na verdade, como higienista, quer dizer, o que nós buscamos é que todos os trabalhadores, quer seja um trabalhador em uma empresa que só tem o seu empregado, um único empregado, como os trabalhadores autônomos, todos eles têm o direito, inclusive pela Constituição, à higiene ocupacional. O que falta muitas vezes por isso que eu digo, a educação, a fiscalização, elas andam juntas. E eu vejo, por exemplo, eu sou uma das autoras do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que é a NR9, da Portaria 32.1478. Nós insistimos, na época não se queria que se colocasse que, mesmo que fosse um único empregado, ele teria direito à higiene ocupacional. Nós insistimos e, felizmente, hoje, na nossa legislação, mesmo que seja um único empregado, ele tem direito à higiene ocupacional. Muito bem. Agradeço a exposição feita pela doutora Irene Ferreira de Souza Duarte Saad. Eu peço à ministra Rosa Weber. Ouviremos agora o senhor doutor Cláudio Cons, presidente da Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção, ANAMACO, que falará pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria e pelo Instituto Brasileiro de Crisotila. Boa tarde, excelentíssima ministra. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de ser convidado para este momento. Eu gostaria apenas de colocar as minhas qualificações, já que eu não sou médico, eu não sou cientista, não trabalho em mineralogia.
e muito menos sou funcionário ou trabalho no Instituto Brasileiro de Crisotília ou na Confederação Nacional dos Trabalhadores. Então, queria deixar bem claro que eu não tenho nenhuma vinculação, apenas fui convidado, não sei por que me puseram ali, né, desse lado, mas eu talvez aqui esteja representando a cadeia de distribuição, os revendedores de material de construção. Este é meu papel. Eu sou muito ligado a tudo aquilo que diz respeito à construção civil no país, ao Conselho Curador do FGTS, que é onde tem as grandes reservas financeiras para a construção civil, ao próprio Conselho Setorial de Competitividade, enfim, as questões que envolvem o nosso setor de uma maneira bastante clara. Esse setor hoje consta com 138 mil lojas de material de construção, 98% delas de pequeno e médio tamanho. Para que se tenha uma ideia, 56% dessas lojas têm até 10 empregados. Essa é a cadeia de distribuição. E aqui eu queria já, como legítimo representante dos revendedores de material de construção, na parte da manhã houve um questionamento do procurador sobre a lei paulista, e eu queria afirmar que, ao contrário do que foi dito, causou, sim, prejuízos, perda de empregos no comércio de material de construção do Estado de São Paulo, fechamento de lojas, a lei que foi promulgada no último dia, no último minuto do instante final, que era permitido pela legislação eleitoral, foi dia 26 de julho, que foi de 2007, através de um acordo de líderes, não permitindo discutir a lei, junto num pacote chamado Trem da Alegria, com outras 50 leis. Então, não houve discussão dessa questão, a lei foi promulgada naquele pacote, faltando 1 minuto para vencer o prazo, e efetivamente causou uma série de problemas, como vem causando até hoje, porque a vigilância inutiliza os estoques numa indevida ação junto a essas pequenas lojas que não tiveram condição de ter a orientação adequada de um produto que sempre foi tradicionalmente comercializado no país. Esse é um setor que realmente vem se desenvolvendo de forma muito intensa. O Brasil hoje tem uma situação invejável, com o maior programa habitacional ligado à população, principalmente de baixa renda. Temos crescido de forma bastante sustentável e a chamada uso do fibrocimento, das telhas, ela de forma muito efetiva, ela está localizada, aquilo que fica no Brasil, que não é exportado, para telhas e caixa d'água. Esse é o grande consumo dos produtos que nós temos, né? E deixando bem claro que eu quero falar pela distribuição, pelas lojas de material de construção. A nossa entidade, ministra, tem 48 anos, foi criada em 1964, a primeira vez que os revendedores de material de construção se reuniram para a defesa dos seus interesses. Eu sou presidente dessa entidade há 21 anos. E se tem uma coisa que a gente trata lá é de reclamações, né? E pesquisei com os presidentes que me antecederam, e nesses 48 anos de entidade, em nenhum momento nós temos nenhum histórico, nenhum levantamento, nenhum questionamento, nenhuma informação de que esses produtos que foram transportados até as lojas, esses produtos que foram estocados nas lojas, esses produtos que foram vendidos para os consumidores, ou que os consumidores utilizaram, tiveram algum tipo de reclamação ou qualquer evidência médica que qualquer uma dessas etapas tenha causado qualquer problema. Portanto, nos causa estranheza, já que é um produto que hoje cobre mais de 50% das 57 milhões de residências que, segundo o IBGE, nós temos no país. Então, é um produto tradicionalmente usado, o comércio trabalha com esses produtos de forma clara. A proibição no Estado de São Paulo, a única coisa de efeito prático que trouxe, em função da internet, foi que o consumidor está comprando de outros estados. Foi só isso, diminuiu as vendas no estado, prejudicou as lojas. São Paulo é um estado que não tem barreiras,
se entra no Estado sem nenhuma dificuldade, não existem barreiras nas estradas. O consumidor apenas através do 0800, através da internet, está comprando esses produtos onde isso não tem dificuldade e continua se abastecendo. Quem perdeu exclusivamente, quem está perdendo com isso, tem sido o Estado. Eu queria me ater muito a essa questão que envolve que hoje mais de 50% das telhas oferecidas são as telhas de fibrocimento com amianto. Qualquer medida que venha a ser tomada, como que está sendo proposta, eventualmente relativa ao banimento, ela traz consequências futuras muito sérias. Não existe, e todos os estudos que nós temos visto, estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, consolidados na Federação das Indústrias do Comércio, demonstram que não existe capacidade produtiva que possa substituir esse volume de produção. Então, há que se tomar muito cuidado, e eu quero insistir em falar pela distribuição, pelo comércio, porque quando se causa, por uma interferência, se causa um desabastecimento, o único que fica sem é a classe baixa. O rico não tem problema de desabastecimento, ele encontra uma solução. Por ter poder aquisitivo, ele vai colocar algum tipo de produto. Quem fica sem produto quando há desabastecimento é sempre as classes que mais necessitam de produtos. E no caso das telhas, ministra, é um fato interessante. Talvez seja o de menor valor numa construção é a telha. O telhado talvez seja aquilo, chega a 1,5% a 2% do valor de uma construção. Mas, simplesmente, é um momento de grande comemoração na construção quando se faz a cobertura, quando se faz o telhado. Porque, sem colocar a cobertura, você não pode fazer a obra internamente, você não pode terminar seu banheiro, colocar a sua cerâmica, porque a cobertura é que vai dar condições, principalmente na época das chuvas, na época do frio, de fazer os trabalhos internos. Então, a cobertura, apesar do seu impacto financeiro na construção ser o de menor espaço, ela é da cultura nossa, né? O chamado churrasquinho na laje, a festa da cobertura, o trazer os amigos para fazer, né? Ela é da cultura brasileira, que a cobertura é o estágio em que a obra realmente ganha um grande espaço nesse sentido. Eu queria dizer também que para nós que revendemos, e aqui nós não temos nenhum interesse específico, nós gostaríamos muito, ministra, que tivesse 50 tipos diferentes de telha. Que tenha telha sem amianto, que tenha telha com amianto, que tenha telha com plástico, telha de barro, que tenha telha de aço. Quem tem que decidir é o consumidor. Ele é que é o grande que tem que tomar as decisões no ponto de venda. Cada vez mais, ministra, está entrando nas nossas lojas um consumidor ecologicamente alfabetizado, que vem muito melhor preparado do que nós conseguimos preparar os nossos funcionários. Ele entra na internet, ele entra na empresa, ele chega nas nossas lojas com informações que nós não temos. Ele está preocupado com sustentabilidade, ele está pesquisando, quer saber se o produto que nós estamos vendendo está ligado a algum tipo de problema. Ele hoje vai a esses sites, Reclame Aqui, todo mundo olha, e vai ver se aquela loja, se aquele produto tem algum tipo de reclamação sobre ele. Ele cada vez mais esse consumidor, e a gente percebe que isso vem avolumando de uma forma tão clara, né, que nós, comerciantes, não estamos tendo condição de nos prepararmos. Hoje, o maior esforço do comércio é qualificação profissional, é treinamento para poder preparar o nosso pessoal para atender esse consumidor ecologicamente alfabetizado que cada vez mais nos busca. Nós temos que deixar ele tomar a decisão. Ele tem que dizer se ele quer telha de barro, se ele quer telha de plástico, que tipo de produto ele quer utilizar. O que compete ao Estado? Ao Estado tem que ter lei. Existe lei que, no país, tem uma lei federal que diz como é que tem que ser feita, qual é o controle do amianto.
Eu pertenço a um setor que é da construção civil, que é o que mais normas técnicas tem nesse país. Nenhum outro segmento tem tantas normas técnicas que nem esse setor. É o único setor que tem um programa brasileiro de qualidade e produtividade no Habitat. Estou estranhando não estar aqui o Ministério das Cidades, que é quem controla todas estas questões. Nós temos um PBQPH, um Programa Setorial de Qualidade, onde está lá telhas, onde está lá louça sanitária, onde está lá caixa d'água. Né? Tudo tem que estar dentro de normas técnicas da ABNT, tudo tem que estar dentro dos testes feitos pelo Inmetro, dentro de laboratórios credenciados. Quer dizer, é um setor extremamente organizado, com lei e com definições muito claras. Se vai usar vermelho, preto, azul, isso quem tem que decidir é o consumidor. Cada vez mais o poder se transferiu de quem tem a matéria-prima, de quem tem a indústria, de quem vende para o consumidor. Hoje, quem tem poder no país, quem tem poder na atividade econômica, é o consumidor de forma bastante clara, sem dúvida nenhuma. Então, dentro do que eu me propus a trazer aqui, deixar bem claro que o varejo vai encontrar enormes dificuldades de repor esse produto. O Brasil tinha uma tradição de telhas de barro. Uma atuação forte do meio ambiente trouxe uma diminuição de 15 mil olarias para 2.500 olarias hoje no Brasil. Elas queimavam as florestas, elas queimavam uma série de questões, tiveram que se adequar, esse mercado reduziu. Com isso, houve um crescimento mostrado aqui em números, das telhas produzidas, sem dúvida nenhuma, produzidas, e a telha de fibrocimento foi uma dessas que subiu. Que tenham concorrência, que haja concorrência, que seja permitido, através da regulação do Estado, que seja feita o produto adequado, né, regulado através de normas, através de programas setoriais de qualidade, através de medidas que o Estado pode tomar e que hoje já está extremamente regulamentadas. Você não pode fornecer para o Minha Casa Minha Vida se você não tiver normas técnicas, se você não estiver no Programa Setorial de Qualidade, regulado pelo Ministério das Cidades, com acompanhamento de todos os setores envolvidos na cadeia. É uma cadeia extremamente organizada, estruturada, né? Está lá, entra no site do Ministério da Cidade e lê lá o PBQPH. Às vezes é difícil de falar. Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Habitat. É um programa que tem décadas, não é que inventaram ontem, tem décadas. É um setor organizado, é um setor que está estruturado. Então, nós não podemos, de alguma maneira, deixar perder essas estruturas, entender que existe um momento extraordinário, seja pela melhoria de renda, seja porque estamos com programas de construção habitacional popular avançando de uma maneira muito forte, e a oferta de produtos tem que ser liberada, ela tem que ser estruturada e deixe o mercado decidir. A questão se vai ser telha com amianto, se vai ser sem amianto, o consumidor tem que ser aquele que vai tomar a decisão. Ele tem acesso às informações, com certeza essa audiência pública vai ser acessível a essas pessoas, essas informações estarão sendo acessadas por um número muito grande de pessoas. Não tenho capacitação para falar sobre a questão médica, aprendi muito aqui com todos os expositores, né? Não tenho capacitação para falar sobre a parte de ciência, mas, sem nenhuma dúvida, me chama muita atenção o fato de, há tantos anos, há 70 anos, o produto existir. Nós atuarmos como entidade há 48 anos, e nós não temos nenhuma reclamação, evidência médica, que possa ter havido qualquer problema do transporte da fábrica às nossas lojas, a comercialização do produto nas nossas lojas, das nossas lojas até que isso fosse instalado nas casas. Então, esse é um testemunho que eu gostaria de deixar, e deixar também bastante claro que a gente precisa ter muito claro que é uma decisão que envolve o dia de amanhã, as consequências que isso pode trazer para, efetivamente, o mercado como um todo. Dessa forma, encerro a minha participação, dizendo que, sem dúvida nenhuma, fico à disposição e
tenho certeza de que a revenda de material de construção vai poder contribuir sempre com estas informações, porque é um compromisso público da entidade. A entidade tem um compromisso público que, se houver qualquer evidência decidida por esse plenário ou por um plenário técnico de que isso causa problema, nós seremos o primeiro a orientar os nossos associados sobre as questões que podem vir a ser decididas e que possam causar algum prejuízo ou dano à saúde das pessoas que trabalham nessa cadeia que eu estou falando, que são as lojas de material de construção. Muito obrigado. Agradeço, doutor Cláudio, a sua exposição. Pergunto se o... Gostaria, senhor. Pois não, doutor Mário. Apenas considerar alguns aspectos. Primeiro, que das exposições que foram trazidas aqui, já parece que são motivo mais do que suficiente, então, para a associação tomar as devidas providências, porque me parece que ficou mais do que evidente, até pela decisão e o conteúdo do científico e técnico do que foi trazido aqui até agora, que demonstra que essa cadeia, que basta buscar as informações, que elas estão bem disponíveis para demonstrar o risco à saúde pública e, portanto, seria uma grande iniciativa da associação da qual o senhor representa tomar as respectivas providências. Mas o que me chama a atenção também é esse tipo de terrorismo que diz que se não houver mais esse tipo de produto, vai acabar o mercado e que nós vamos acabar entrando numa crise. Eu diria um exemplo que com grande vantagem substitui, isso conhecimento de leigo, é a telha de zinco. Telha de zinco não fura com a chuva de pedra e tem o mesmo problema térmico e tem uma durabilidade extremamente maior. E o preço não é tão significativamente diferente a justificar a não utilização dele. Quer dizer, o comércio tem essa e tem muitas outras opções a serem criadas e que, portanto, não justificam esse tipo de uma espécie de terrorismo que diz que a extinção da produção desse produto vai causar um colapso nacional, um colapso na produção, uma quebra generalizada. Me parece que não é esse tipo de reflexão que vai trazer aqui maiores resultados para, enfim, a análise dessa questão. Obrigado. Obrigada. É uma pergunta ou não? Não, é apenas uma Não é uma Foi pergunta. uma colocação. Desculpa. Eu passo a presidência dos trabalhos ao eminente ministro Ricardo Lewandowski.